deixando tudo pronto aí. Tá passando aqui todo mundo no apresentador, que facilita depois. Pronto. Teoricamente, agora todo mundo está apresentador, não vai ter problema. Joia. Então, deixa eu ver. Começa, então. Tá pronto, Matheus? Opa, tá aparecendo a minha Então, tela? tá sim. Aí, durante a apresentação... Ai, minha câmera está desligada. Durante a apresentação, eu vou deixar a minha câmera desligada por causa da internet, porque senão ela fica capengando aqui, fica travando para mim. Uhum. Então, aí, a hora que eu começar você começa a apresentação, eu fecho a lente, né, a câmera, e vou fechar o microfone para não te atrapalhar. Beleza? Certo. Beleza. Boa sorte, boa apresentação. Obrigado. Bom, boa noite. Eu vou apresentar um pouco sobre o Linux, né? Uma distribuição dele. E é isso, né? Vou passar aqui. Falar sobre a distribuição Ubuntu, sua origem, funcionamento e algumas informações dela. Bom, para recapitular um pouco a história, né, o Linus Torvalds, ele criou o Linux em 1991. Já existiam alguns sistemas operacionais na época, que é o macOS, o Unix e o próprio Windows, né? Então ele veio para competir com esses grandes aí. Ele foi uma junção do GNU, que já estava sendo feita pela FSF, que criou ele que criou essa licença de software livre, para criação de software livre, né? E algumas distribuições em 1997 foram criadas do Linux, que é o Ubuntu, Debian, o Mint, Fedora, OpenSUSE, Manjaro e o Arch Linux. Bom, a distribuição Ubuntu, ela foi apresentada em 2004 pela empresa Canonical, que tinha seu dono, o Mark Shuttleworth. Ele é sul-africano. Alguns ambientes gráficos que ela tem é o Edubuntu, Ubuntu Gnome, Ubuntu Kili, Lubuntu e todos esses que estão aqui, né? Mais especificamente sobre a versão Ubuntu, ela lança uma versão nova a cada 6 meses, em abril e outubro. E todas as versões do Ubuntu, elas são representadas pelo ano, né, e o mês. No caso, se fosse a próxima versão que eles vão lançar, será 21.10, que é de outubro. Bom, mas como que é o Ubuntu, né? O que faz? O que é diferente essa distribuição do Linux? Como que é essa distribuição? É a junção do kernel Linux, alguns programas pré-instalados e uma interface padrão. O kernel da última versão que foi lançada do Ubuntu, ele veio com o kernel 5.11 do Linux. O kernel é o componente principal de um sistema operacional Linux. Ele é a interface central entre o hardware e os processos executados pelo computador. Ele é uma espécie de ponte, né? Ele serve para estabelecer a comunicação entre os dois e gerenciar, organizar os recursos com uma maior eficiência. Algumas interfaces gráficas que tem disponível para você mudar na distribuição Ubuntu é a Unity, a Gnome, a KDE,
FXCE, LXDE, Cinnamon e Mate. Esses são os símbolos, né, na ordem, respectivamente, de cada um. Bom, a Unity. Primeiramente, ela foi criada pela comunidade Ayatana, era na versão Ubuntu 10.10. Ela foi criada para netbook, né? Então, para comportar uma tela limitada, enfim, o design todo menor, para conseguir comportar, eles pegaram que já tinha alguns projetos que já tinham de interface da Ubuntu, da Canonical, né, que é uma comunidade, e eles criaram essa interface, esse ambiente Unity. E o pessoal gostou e a Canonical aderiu e já lançou no Ubuntu 11.4 uma versão do Unity como uma interface padrão também. E antes ela era a GNOME, né? E ainda nessa versão do Ubuntu 11.4, a GNOME também estava inclusa. E ela serviu como interface padrão até a versão 17.4. Na versão 17.4 do Ubuntu, que tem esse codinome Zest Zappos, a Canonical anunciou que ia descontinuar a Unity como interface do Ubuntu. Ela ainda continuou sendo projetada, ela continua, né, sendo projetada por outras comunidades, outras organizações, porém não mais como uma interface padrão do Ubuntu, né, em si. Essas são algumas características que teve no Ubuntu 17.4. Ele tinha o Linux kernel, o kernel do Linux 4.10, o Firefox 52, Thunderbird 45, LibreOffice 5.3 e esses outros aí. Então, a partir do Ubuntu 18.4, aí oficialmente o Unity deixou de ser a interface padrão, o ambiente padrão do Ubuntu, e voltou para o GNOME. Aí, o GNOME Shell foi o que veio substituir a Unity como um ambiente gráfico, né? Esse era o acrônimo que foi utilizado até indevidamente, alguns falam, GNU Network Object Model Environment, não sei falar direito, mas esse GNOME, esse ambiente, ele contém vários aplicativos já feitos tem vários aplicativos padrão pela GTK, que é uma toolkit multiplataforma, são um conjunto de widgets e serve para fazer aplicações, né? E como eu falei, ela voltou a ser utilizada, essa interface no Ubuntu 17.10. Aqui é mais ou menos como que é a interface da GNOME Shell. A gente observa que na parte tem uma barra superior. Nessa barra superior tem o botão de atividades, tem a área de notificações e um menu de status. Tem um painel à esquerda que contém, por exemplo, o navegador, né? O Firefox, por exemplo, que ele fica nessa parte da esquerda. Tem uma barra de pesquisas embaixo do menu superior, embaixo da barra superior, e uma lista de espaços de trabalho, onde você pode alternar entre os espaços de trabalho que você tem. Essa é a última versão do Ubuntu, até então, né? Logo eles lançam a nova versão agora em outubro. Esse Ubuntu 21.4, ele traz o anterior, ele era o 21.10, Grove Gorilla. O engraçado desse codinome que eles deram para 21.4 foi Hirsute Hippo, né? Que é hipopótamo peludo. Tem até, mostra aqui na imagem, né? Ele trouxe o kernel 5.11 do Linux, o GNOME 3.38, acabou não trazendo o GNOME mais recente, né? Que é o 4, o 40, por conta do funcionamento dele. E trouxe o LibreOffice, Mozilla, Firefox, Thunderbird, todos com as versões mais recentes, com as versões mais recentes. Essa versão dessa distribuição, ela não possui o suporte de longo prazo, que seria um suporte de 3 a 5 anos
correção de bugs e para atualização de segurança. Vou falar agora algumas informações sobre o gerenciamento de memória, escalonador de processos, tirando a interface que eu já falei brevemente. Bom, na questão de gerenciamento de memória, ele utiliza a memória RAM, que é uma memória de acesso aleatório, a gente já conhece. Essa memória são processos que ela tem... Quando termina um processo... Perdão, vou recomeçar aqui. Você pode verificar a memória RAM por esse comando no Linux. Ele vai mostrar essas informações. Essa linha main, ela mostra a memória física. Então, essas informações que estão aí. Essa segunda linha, onde está o 811, é os buffers cache, né? Buffers cache. São mostrados os processos que estão em execução e quanto tem disponível, né? Ele ignora os resíduos de outros processos. E a memória swap, ela é mostrada a área de troca usada, né? Da memória. Ela substitui é um complemento para a memória RAM, né? Escalonador de processos, né? Como que funciona o escalonamento do Linux? Cada processo ele tem uma prioridade, né? Ela é recalculada dinamicamente. Essa prioridade, ela vai nas versões a partir do kernel do Linux 2.6, o escalonador ele possui 140 níveis de prioridade. Quanto menor o número, maior é a prioridade, né? E como está aqui embaixo, os processos são eles interativo e em tempo real, né? Então, a prioridade de 1 a 100 são os processos em tempo real. E as prioridades de 101 a 140, né, dos níveis, elas são para os demais processos de usuário, tanto interativos como não interativos. E nesses níveis, de 101 a 140, os processos eles recebem fatias de tempo de 20 milissegundos, né? Que é quanto tempo que cada processo vai poder rodar de cada vez, né? Porque o escalanador ele só vai permitir que rode um processo de cada vez na CPU, né? A divisão dos processos. O escalonador ele é preemptivo, né? O escalonamento preemptivo, o sistema operacional ele pode interromper um processo que está em execução e passar para o estado de pronto, né? Objetivo de alocar outro processo. E no escalonamento não preemptivo, é quando um processo está em execução, nenhum outro evento externo pode ocasionar a perda do uso do processador. E como eu falei, esse time sharing, cada processo ele tem um tempo para ficar rodando, né, em execução. Tratamento de entrada e saída do Linux, como o Linux ele pega bastante coisa do Unix, então ele vai fornecer uma visão bem semelhante, né? Onde os drivers de dispositivos, device drivers, eles são apresentados para o usuário como arquivos normais, né? Aí o acesso ao dispositivo, ele ocorre da mesma maneira de uma abertura de um arquivo. Fornece acesso a um dispositivo, e os dispositivos, eles são denominados de arquivos especiais, né? Não são arquivos comuns, são arquivos especiais. E estão associados a um diretório que se encontra dentro de uma barra dev, né? Esses arquivos especiais, eles são uma espécie de referência ao driver de dispositivo. Assim, as permissões de leitura e escrita nos dispositivos, elas são dadas da mesma forma aos usuários do sistema operacional, da mesma forma que é feita para arquivos, né? Que aí eu já estou falando aqui eu já vou começar a falar também sobre o sistema de arquivos, né? Como um gancho. Os arquivos são manipulados diferentemente em cada sistema operacional. E cada sistema de arquivos, o Linux faz uma distinção entre maiúscula e minúscula, né? Por exemplo, no Windows,
ele não faz essa distinção entre maiúscula e minúscula. E a extensão, o Linux ele comporta várias extensões, né? E para que ele possa manipular uma gama de sistema de arquivos, ele utiliza o Virtual File System. Ele vai gerenciar esses diversos sistemas de arquivos e os respectivos pontos de montagem. E ele vai entregar para o usuário final a impressão, vai parecer que é um único sistema de arquivos, né? A questão de segurança do sistema do Ubuntu, ele comentam, né, que ele vem uma alta segurança como padrão já. Vírus, spywares, tem os adversos, eles falam que são praticamente inexistentes no Ubuntu e as questões de segurança são corrigidas rapidamente. O kernel do Linux, ele inclui um componente de firewall chamado iptables. Ele oferece uma maneira poderosa de gerenciar o tráfego de rede e impede diversos ataques cibernéticos. Bom, falar um pouco sobre o tratamento de deadlock. Existem 4 maneiras de se tratar esse problema, que é o ignorar, detectar e recuperar, evitar dinamicamente e prever, né, o deadlock. No caso do Linux e também do Windows, acaba que eles escolhem por ignorar os deadlocks, porque não geraria tanto prejuízo quanto comparado com um sistema, para um propósito específico, né, que são de alto risco, como, por exemplo, de controlador de avião e equipamentos médicos. Porque no Linux, por exemplo, né, os deadlocks acontecem com muita frequência, e gerenciar eles, né, excederia muito o benefício. Bom, os dispositivos ou tecnologias extras que fazem dele um sistema único. Na minha opinião, a principal característica do Linux, das suas distribuições, é em ser open source, né? Que são sistemas de código aberto, disponibilizado também sob a licença pública geral GNU, né? Com constantes atualizações e gratuitas. E com isso, ele possibilita a execução, o estudo. Você pode compartilhar, modificar o software e é possível também você redistribuir e vender algum código alterado dessa distribuição. Então seria um ponto, né? Ser um código aberto seria o ponto mais crítico assim de diferenciar esse sistema operacional de outros. Ele é um sistema multiplataforma, porque é um sistema que oferece diversas plataformas onde ele pode ser instalado e executado, e podendo ser utilizado também em computadores de arquiteturas diferentes, né? Por isso que eu coloquei um certinho para suporte a multiplataforma. Limitações da plataforma, uma das maiores áreas que o kernel do Linux é limitado é na área dos jogos digitais. Ele não... Também um fato dele não poder rodar programas do Windows, os softwares ele também não estão disponíveis, né? E com isso, a maioria dos jogos, grande parte dos jogos, eles não vêm com uma versão específica para esse sistema operacional. Então, ele fica desfalcado no Linux, né? Seria um ponto, mesmo com tantas ferramentas diferentes que podemos usar no Linux, nas suas distribuições, o Ubuntu, os jogos são digamos que um fator que uma hora eles vão melhorar, né? Essas são algumas das referências que eu peguei para fazer o trabalho. E isso é a minha apresentação. É isso, professor. Beleza, foi muito bem. O Linux é uma distribuição bem interessante por ter várias, né? Você já está consolidada de mercado, tem várias distribuições, não só um Ubuntu, eu falei que podia pegar uma delas, mas você tem várias distribuições que você tem disponível
para fazer download, né? E estão no mercado, então tem Linux para todos os gostos. Sim. E a aplicação dele é muito forte quando você trabalha em servidores. Então, onde você trabalha com processos críticos, coisa muito pesada, muito processamento, montar Uhum. cluster, geralmente é Linux. Então, o Linux acaba ficando com essas áreas. E o usuário final acaba indo para o Windows, né? Então, É. ele não é tão forte, uma limitação dele também é que ele não é tão forte para desktop. Então, infelizmente, o pessoal não adotou como adotou o Windows. É. Apesar de ter uma interface agradável, funcionar super bem, eu já rodei um bom tempo Linux. Dá para você rodar só ele. Tem vários professores que só rodam Linux, nem tem o Windows instalado na máquina. No caso, eu tenho porque eu preciso de algumas ferramentas que só existem para Windows. Mas ele roda muita coisa mesmo. E tem compatibilidade com Windows. Então, você tem o Wine, que é um programinha que você consegue rodar aplicativos de Windows dentro dele, que isso é bem legal. Então, dá para dar um gás aí e dá para substituir bem o sistema operacional normal com Uhum. ele. Ele é bem bacana mesmo. Vale É a bem pena interessante, né? depois do pessoal, quem tiver interesse, é um sistema operacional bem interessante mesmo para estar trabalhando. Alguma pergunta, alguma curiosidade que alguém queira, pessoal? Aproveita e pode perguntar para mim. O professor, você falou que normalmente o Linux sim é usado bastante em servidores, né? Uhum. Exige bastante, ele é leve. Ah, Ele é, ele é bem leve. A é, interface gráfica, você não é obrigado a executar como é o do caso do Windows. Então, você pode deixar a interface gráfica em standby, né, desligada, e o servidor continua rodando. Ele não precisa startar a interface gráfica e gastar memória e gastar processador com a interface gráfica. Ele pode ter nas estações a interface gráfica, mas no servidor ela está desligada, ela não fica gastando memória RAM. então, Então, e isso me fez lembrar, eu trabalho ali na prefeitura de Birigui, de TI, e um dos uhum. projetos que a gente está querendo ir atrás é implementar um servidor em Linux para a prefeitura. E aí a gente bate na trave no principal problema, que é achar gente para fazer esse trabalho, entende? É. Que é muito complicado. Existe um Linux, para vocês que gostam de instalar Linux, e o usuário for meio resistente, eu quero um Windows, essas coisas assim. Existe um Linux chamado Linux FX. Aliás, está como Windows FX. Aí você olha, ele tem carinha de Windows. Quem rodar ele não vai saber que está rodando dentro do Windows. A gente teve essa ideia de colocar esse sistema operacional nos computadores da prefeitura. Por quê? O usuário, né? Quem trabalha na prefeitura é usuário e é acostumado com o padrão, que é o É, Windows, que é o Google Windows. Chrome, enfim. E a gente teve essa ideia de colocar, só que não deu muito certo. Por quê? O pessoal, mesmo assim, eles não qualquer coisinha que foge do padrão já é complicado, entende? Mas isso daí sempre vai ter. Aí Então, vai ter a questão de não adianta. costume. O negócio é manter o padrão, porque se no Windows 10 eles já não sabem mexer direito, imagina, entende? Só porque é parecido não quer dizer que é igual, né, professor? Então, Exato. O usuário é um terror nesse ponto. E isso vai acontecer em qualquer lugar. Qualquer coisa que você muda a cor da grama, acontece esse tipo de coisa. Então, vai dar trabalho? Vai. Mas é possível fazer. Nós já implementamos, por exemplo, na faculdade nós temos Windows e Linux em todas as máquinas. Mas eu dava aula numa faculdade e nós trocamos boa parte do parque de máquinas por Linux. Economizava licença, né? Você não precisava ter as licenças de Windows instaladas na máquina e rodava normalmente. A pessoa xinga no comecinho, mas depois que ele se acostuma, é tão bom quanto. Aliás, é mais rápido, porque a máquina liga mais rápido, desliga mais rápido, abre as coisas mais rápido, porque ele exige menos memória. Então fica bem legal. Professor, Pode falar. tem como rodar um sistema ERP no Linux? Tem. E ele Depende do funciona com sistema. banco de dados, tudo normal? Normal, tem a versão do Oracle para Linux, normal. Aí, o ERP, se o cara desenvolveu o programa para um Windows, porque depende
na hora dele compilar. Ah, tá em C. Você abre do Linux, manda GCC, manda compilar, vai ficar igual. Se tiver o fonte, fica a mesma coisa. Agora, e se o cara não? Ah, o cara vai mandar para mim um programa pronto. Ele não tem a versão para Linux, só tem para Windows. Você roda emulado com o Wine. Então, esse software aí, muito provavelmente ele vai rodar dentro do Wine. É muito pouca coisa que não roda. É um jogo específico, é uma biblioteca muito específica que ele não roda. Mas para acessar banco de dados, essas coisas, se a pessoa, se o programador fez certinho, ele roda de boa. O Wine é bem legal, ele emula bem uma máquina com Windows. O sistema, o programa, ele nem vai perceber que está dentro do Linux. Ele vai achar que ele é um Windows. E funciona bem legal. Depois eu posso, no final, fazer um dia uma demonstração só para vocês verem como é que fica. É bem bacana mesmo. O Wine ele roda em qualquer Linux ou tem algum específico? Não, qualquer um. Todos eles têm. Dá para você instalar. Se o senhor quiser, depois eu ligo minha máquina, eu tô com o Wine nela, na minha outra máquina. Tá aí com Wine? É, eu tenho uma segunda máquina aqui que eu tenho ele colocado. Então pode instalar, pode rodar Mas aí eu só para vou- poder mostrar pro pessoal. Vou ligar Roda. ela aqui, aí eu vou entrar na aula com ela, tá? É, pode entrar. Aí você vai ver que é normal, pessoal. Roda de boa. Enquanto isso, o Renato tá abrindo ali, só falar uma coisa que eu estava esquecendo, senão eu vou acabar não dando todos os recados do dia. Professor? Enquanto o Renato tá ligando a máquina, deixa eu dar um recado que eu estava esquecendo. Estava esquecendo os recadinhos do coração. Aí depois a coordenação me mata, então não dei recado. É 2 palitos. Espera lá, enquanto aí tá rodando, deixa eu só mostrar isso daqui. Primeira coisa, deixa eu compartilhar aqui. Tem que jogar com o compartilhamento. Vocês estão vendo minha máquina aí? Então, o primeiro deles, maratona. Se vocês tiverem a fim de participar da maratona da SBC, que é uma maratona que é no Brasil inteiro, depois no mundo inteiro, patrocinado pela IBM, quiser participar dela, ou da maratona de programação regional entre os IFES, então tem um formulário para fazer a inscrição aqui para um treinamento para essa maratona. Então, aqueles que tiverem com vontade, vou colocar até aqui no chat também. Então, vocês entram lá e fazem a inscrição. É legal porque vocês vão aprender a estilo de programação. Na minha época, a gente participava, eu adorava esse tipo de coisa. Mesmo depois de aluno, né, como professor, eu fui várias vezes com grupos, principalmente essa do SBC, é bem legal. Agora está com a época de pandemia, mas vale a pena vocês ir aprendendo a programação, como que faz. Na primeira vez você vai mal, é normal, todo mundo vai mal na primeira vez. E depois vai melhorando com o passar do tempo. Então, isso é o normal dela. Mas eu tive várias equipes que já foram para o brasileiro, então ganharam a maratona regional, então da região aqui do estado de São Paulo, e depois foi para a etapa brasileira. Nós conseguimos ficar entre as 37º equipes do país. Então, do todo o país e todas as equipes de programadores do país, que é de 3 alunos só, nós estávamos em 37º, que era muito bom. Por que é bom? Um tanto assim. Porque você pensar, por exemplo, as 8 primeiras equipes eram da Unicamp. A Unicamp ia lá e já detonava. Por quê? Porque eles tinham treinamento quase toda semana. Então o pessoal tinha uma matéria para fazer isso daí lá. Então o pessoal ficava muito bom nisso daí. Então ela tinha uma federal lá acho que de Pernambuco e a USP. Então dos 3, ali ele já pegava uns 15 primeira posição. Mas aí você pensar, o aluno era dedicação exclusiva, o cara ficava 8 anos fazendo o curso, então ele tinha tempo, ele diluía as aulas dele para ficar mais tempo em programação, na maratona, tinha laboratório só para isso, tinha professor que só fazia treinamento de maratona e era bem legal. E essas maratonas, geralmente, você recebia ajuda de custo. Então, o pessoal
ganhava as passagens para ir, ganhava hotel, ganhava alimentação, conhecia uma cidade diferente, então eles sempre faziam em cidades diferentes. Já fizeram em Florianópolis, fizeram em Goiânia, Londrina. Então, cada hora eles faziam numa cidade diferente para fazer o tipo de um tour. Você conhecia um pouquinho do Brasil também. Então, é bem legal. Quem quiser, por favor, se inscreva para poder fazer esse curso da maratona. Entenderam? Alguma dúvida? Certo. Segundo recadinho do coração. Então, esse foi o primeiro já. Segundo recadinho. Deixa eu abrir o Paint aqui. Paint. Eu não ia interromper vocês a apresentação, mas é que eu esqueci mesmo. Segundo recadinho do coração. Nós estamos terminando um laboratório novo que vocês vão ter acesso, que é um laboratório de visão computacional. Então, realidade aumentada, realidade virtual e computação de alto desempenho, montar clusters, etc. Então, esse laboratório vai ficar numa sala bem em frente à biblioteca. Então, aqui está hoje a biblioteca. A biblioteca está aqui, um quadrado aqui. Essa sala vai ficar bem em frente aqui à biblioteca. Então, tem uma salinha aqui que ela fica no corredor, bem em frente à biblioteca. Então, como que vai ser ali? A gente vai, tá bom? Foi um laboratório, né? Um laboratório novo esse daqui. Deixa eu desenhar mais ou menos como ele é. Aqui tem uma entrada. Aqui você faz assim. Aqui tem aqui. É mais ou menos isso. Bem que a sala. Todo mundo se lembra como é que era as salas de aula? Vocês chegaram a ver? Acho que nem chegaram a ver lá, né? Essa sala, ela tem aproximadamente uns 7,5 metros, assim, ó, aqui, por uns 8,5 aqui. Mais ou menos isso. Tudo bem? Então, nessa sala, vai funcionar esse laboratório. Como que ele vai funcionar? A gente vai dividir aqui, ó, um pedaço. Então, aqui a gente vai pegar 3 metros aproximadamente. Então, aqui vai ter 3 metros aqui. Aqui vai sobrar mais ou menos uns 5,5, 5. Vamos por uns 5 metros aqui que vai sobrar. Não conhecia a cantina e biblioteca? Beleza. Mas vocês vão conhecer. O que vai ser feito aqui? Vamos dividir aqui. Dentro desse quadrado aqui, vai ser montado um estúdio de gravação. Então, nesse quadrado aqui, vão fechar essa parede aqui, ó, com um revestimento acústico. Então, vai fazer um quadrado aqui, um caixote, feito com revestimento acústico, que ele tem 15 centímetros de espessura. A parede, mais ou menos dessa espessura. Então, é do tijolo. Aí ela tem as paredes de drywall e dentro ela é forrada com uma manta para não ter barulho. Então, vai formar um caixote. Aí, nesse caixote aqui, a frente dele vai ser pintado aqui um chroma key, que é um fundo. Aqui vai ficar, então, um fundo infinito. É um fundo que você, por software, por edição, você arranca o fundo e coloca uma foto que você quiser. Então, a gente vai fazer essa sala. Aqui nessa sala vai ter uma mesa. Então, aqui vai ter uma mesinha aqui. Umas cadeirinhas para você participar. Vai ter uma câmera aqui, ó, nesse canto. Tem uma câmera filmando aqui, ó. Tudo bem? Então, nessa mesa, você pode fazer uma mesa redonda. Então, convidar palestrante, convidar aluno, fazer uma aula. Ah, não quero usar essa mesa. Você põe a mesa aqui para o cantinho e usa esse espaço aqui como se fosse um teatro. Você monta a aula e projeta ali dentro. Então, faz uma gravação de aula. Então, vai ser um estúdio para fazer esse tipo de coisa. Então, aqui vai ter câmera profissional, microfone profissional, iluminação e tudo o que precisa para ser um estúdio, beleza? Desse lado aqui vai ficar uma parede aqui com um vidro. Então, o que a gente quer colocar um vidro aqui, ó, um vidro duplo, para não ter barulho. E para o lado de fora vai ficar uma pessoa aqui, vai ficar um computador aqui, ó, com uma pessoa sentada aqui. Então, aqui esse computador, a pessoa vai ficar vendo quem está apresentando
e vai ali soltar os slides, fazer tudo o que for necessário. Então, pelo lado de fora da sala, ele vai controlando a pessoa lá dentro. Então, ele vai estar com o microfone, ou com fone de ouvido, tem os microfones que estão dentro da sala ligados no computador, a pessoa vai estar ouvindo o que o cara está falando lá dentro da sala. Então, na sala não fica ninguém. Fica só as pessoas que vão estar participando da gravação. E toda a edição fica para o lado de fora. Por que isso? Só para não ter barulho das ventoinhas de ventilador atrapalhando a aula da pessoa. Então vai ser aquela aula que você não vai ouvir nem barulho de ventoinha. Vai ficar tudo pro lado de fora. Entenderam? Por que isso? Porque eu preciso explicar tudo que vai ter para poder vocês terem uma noção do que a gente vai precisar fazer. Aí, essa parte aqui, ó, esse canto aqui, ó, vai ficar um canto para realidade aumentada. Então é um espaço que não tem nada. Aqui vai ser preso 2 sensores. E aqui a pessoa vai ter um espaço livre para brincar de realidade aumentada e virtual. Então ele vai ter aquele óculos que a pessoa coloca e ela vai poder caminhar por um ambiente que não vai ter uma cadeira, não vai ter nada para ela cair. Então ali vai ser fechada, ela vai ter dentro do ambiente que ela pode caminhar para fazer as interações em realidade aumentada. Beleza? Isso já foi comprado, o óculos já está no Instituto Federal. Um óculos é um óculos caro, é um óculos que só o óculos custa 10 pau, 10 pau não, desculpa, 15 mil. Foi comprado, pagou 15 mil antes do aumento do dólar, então agora está mais. Então é um kit. De alta definição, ele é mais que Full HD, as telas, então são telas de altíssima definição. Além disso, foi comprado um equipamento, então tem uma placa de vídeo, uma RTX 9070 com 8 GB de memória para rodar isso daí. Então é uma placa de vídeo nervosíssima. Também custa um absurdo uma placa dessa hoje. Hoje deve estar uns 8 conto para mais uma placa dessa daí. Só tem duas melhores que ela, que é a RTX 3080 e a 3090. Mas ela dá conta do recado, é extremamente rápido. Para fazer isso daí, vai ser adquirido um i7, completa um i7 um i9 com 16 GB e tudo que é necessário para rodar isso daí. Depois vai ter outras estações, eu acabo de falar já já. Então aqui vai ter esse espaço, nós vamos colocar aqui do lado. Ó, tudo isso é pretensão. Uma bancada aqui em L, vai ter uma bancada aqui em L, com um monte de cadeirinha aqui. Ó. Essas bancadas aqui vai ter vários computadores aqui. Ó. Esses computadores é para vocês poderem usar para desenvolvimento. Então vai ter computador aqui de alta performance e computadores normais. Os de alta performance, é um computador game. Beleza, então dá para mim ficar jogando o dia inteiro lá? Não é para isso. Se você desenvolver o seu jogo, você pode usar. A ideia desse computador é que vocês tenham uma máquina que hoje vocês não têm, que consegue fazer coisas que você não faz hoje. Então vai conseguir rodar um programa de edição completo, fazer uma edição, qualquer coisa que você precisar fazer, essa máquina é capaz de fazer. Então a gente vai ver se a gente compra pelo menos umas 2, 3 máquinas dessa daí, boa, para fazer essas programação muito nervosa. E aqui vai ter máquinas normais no nível dos laboratórios. Então máquinas comuns para desenvolver programar em alguma outra linguagem. Tudo bem? Capaz de rodar um Visual Studio, rodar Linux, rodar o que quiser. Além disso... Professor, essas máquinas potentes que você fala, umas máquinas assim, para poder até fazer modelagem ou não? Sim, pode. Assim. Tranquilo. E uma impressora 3D, professor? Não compramos ainda porque vai ter no Lab Maker. O Lab Maker vai ter um laboratório só com uma impressora 3D. Então você faz aqui, leva lá e manda imprimir lá. Entendi. A impressora vai ficar em outro laboratório. Ela é muito grande, não cabe aqui. Mas então vai ter uma impressora também. Vai. Chama Lab Maker. É do lado. Na verdade, acho que é em cima eles colocaram. Mas essas coisas a gente não tem acesso, porque nosso curso não usa, né, professor? Ou não? Não, se você fizer um projeto de iniciação científica e quiser fazer, pode. Esse laboratório vai ser aberto. Então, qualquer um que quiser desenvolver um projeto, eu quero fazer uma iniciação científica, preciso desenvolver alguma coisa, é para vocês da área de informática. Então, ele vai ser aberto, lógico, controlado, mas aberto, que vocês podem usar. Porque hoje,
vocês têm 4 laboratórios de informática, cheio de máquina dentro, mas geralmente está instalado. Então, o que quer dizer isso? Está tendo aula. Então, se você quer desenvolver um projeto, chega lá, a máquina está sendo usada. Algum professor está dando aula lá dentro. Então, não tem como você entrar e usar a máquina. Ou ficar ruim. Então, nesse laboratório, a pessoa vai conseguir fazer isso. Vai conseguir ir lá e quero desenvolver. Eu tenho tempo à tarde. Eu vou lá, eu quero fazer uma modelagem 3D, quero fazer um modelo de realidade aumentada. Eu posso? Pode. Quero fazer teste de como que roda em realidade aumentada ou realidade virtual. Eu posso fazer isso? Posso programar em realidade virtual? Pode. Vai ter software para isso, vai ter máquina para isso. Então vai ficar esse laboratório disponível aqui com algumas máquinas. Num canto aqui, ó, vai ter uma pilha, nós vamos fazer um cluster, que é uma máquina de alto desempenho, uma máquina paralela. Então vamos montar um supercomputador ali no canto para aprender a programação paralela, programação de alto desempenho. Então vocês vão aprender a fazer isso daí nesse laboratório, vai ter recursos para vocês fazerem isso se vocês quiserem. Entenderam? Além disso, aqui no meio vai ter uma mesa com algumas cadeiras. Então, o pessoal vai poder fazer uma reunião e falar, olha, o que a gente vai fazer agora no projeto? Então, você está um grupo ali e quer fazer um projeto e precisa fazer uma reunião, tem uma mesa para poder fazer a reunião. Entenderam o layout da sala? Legal, professor. Sim. Por que eu expliquei tudo isso? Porque a gente vai colocar nome nessa sala. Nome não, desculpa. Adesivar a sala. A gente quer fazer uns adesivos e colar nela. Então, o que a gente pensou? Que o pessoal poderia contribuir, vocês podem contribuir com opções para essa sala. Deixa eu pegar aqui, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. WhatsApp. Deixa eu colocar para vocês verem. Assim, vocês vão poder colocar, deixa eu pegar outra foto aqui. Uma foto assim. Então, fazer um logo que incorpore todas as coisas, ou assim, ó, uma explosão, né? A pessoa coloca um monte de palavras e palavras que têm algo a ver com o que está ali dentro, ou se quiser fazer um desenho, um logo para plotar na parede que simbolize a real necessidade da sala. Estão entendendo? Então a pessoa vai poder fazer tipo assim, uma realidade aumentada, um logo desse daí, pendurar e plotar na parede. Então a gente vai fazer uma sala bonitinha. Então é isso que a gente quer. Então tem várias opções de ideias aqui. Por exemplo, igual essa daqui, ó. Pode plotar alguma coisa parecida com isso. Ou assim, ó. Coloca lá realidade aumentada e coloca várias palavras e alguns desenhos juntos que simbolizem a realidade virtual, realidade aumentada, e computação nuvem, computação de alto desempenho. Ou alguma coisa assim, né? Então, aí é sugestão. O que a gente quer? Que vocês coloquem ideias aí de como que vocês gostariam que fosse a sala. Eu vou dar um exemplo de uma sala aqui, que é a que está no IFU. Ó, essa aqui também, assim, ó, com várias palavras lá dentro, essas coisas assim. Hoje, essa é uma sala do IF. Como é que ela ficou? Tá vendo aí que fizeram umas pinturas, colocaram uns adesivos, colocaram banquinho, mesa. E que sala é essa aí? É uma sala de convivência, que tem lá em cima agora. Acho que é a sala dos professores, de reunião dos professores. Mas viu como é que ficou bonitinha? Ela era horrível. O que que tinha? Tinha uma mesa comprida e só. Mais nada, e um monte de armário velho. Olha como é que ficou bonito. Entendeu? Uns doou. Lá tem cafezinho? Por enquanto, acho que não. Mas quem sabe no futuro a gente consegue colocar. Entenderam a ideia? Então a gente quer fazer uma salinha personalizada.
E a chance que eu estou convidando vocês, quem quiser participar, quem quiser contribuir, dar a sua ideia, a gente está aberto até o final de semana agora para vocês colocarem as ideias lá. Então, se alguém tiver alguma ideia de uma sala, que algum logo, alguma imagem, um conjunto de imagem que representa realidade virtual, realidade aumentada, computação em nuvem, computação de alto desempenho, internet das coisas, uma coisa que liga tudo isso daí, nós estamos de braços abertos. Volta do presencial? Boa pergunta. Por enquanto não falaram ainda. A gente está no aguardo, porque não depende só do governo federal, é federal, estadual e municipal. Os três têm que liberar para a gente poder voltar. Por enquanto, a gente não pode ainda trazer os alunos, não tem ônibus para ir, inclusive. Então, nós estamos na dependência do pessoal. Eu acho que aí, se voltar, é mais para o finalzinho do ano ou no comecinho do ano que vem. Mas o campus está aberto lá, se a gente precisar de alguma coisa. Sim, o campus está aberto. Não teve uma reunião com o diretor que falou que provavelmente vai voltar lá para o ano que vem, depois de janeiro, provavelmente? Muito provavelmente. Eu lembro que teve a reunião que ele estava comentando qual era o plano e ele falou que talvez tenha a aula híbrida no final desse ano, mas para voltar mesmo deve ser ano que vem. Todo ano que vem. Esse laboratório que eu desenhei para vocês deve estar disponível já em novembro. Finalzinho de novembro deve estar, começo ou final de novembro deve estar pronto. Então, é essa a nossa pretensão. Esse laboratório é um laboratório que vai ter bastante coisa. Ele já tem hoje um i5 novo da Dell, um monitor multimídia todo, mas vai ter uma placa de captura. Mas essa vai ficar para o pessoal de edição ali como é que chama? Desse laboratório aí para gravação. Aí vai ser comprado agora mais um i7 e o ano que vem, vamos ver se a gente compra pelo menos mais uns dois i7 ou i9. Uma máquina com uns 32 GB, uma máquina top mesmo. Aí vamos ver se a gente fica com 3 máquinas topzera e depois mais umas 7 a 10 máquinas mais simples. E mais um supercomputador. Então, essa é a ideia dessa sala. Então, aqueles que quiserem contribuir, eu expliquei tudo para vocês terem ideia do que vai ser a sala. Para quem quiser contribuir, nós precisamos ter essa parede inteira aqui, ó, que pode ser colada adesivo. Essa parede aqui, uma boa parte dela pode ser colada adesivo ou inteira. E essa parede aqui também pode ser colada. Então, a gente pode colar aqui, aqui e essa parede inteira. Pode ser adesivada. Então, pode ter até 3 adesivos. Ah, mas eu bolei um. Beleza. Então, são coisas que remetem a essa tecnologia. Se alguém quiser contribuir, estamos de braços abertos. Alguma dúvida? Professor, Pode falar. a sala vai ter ar-condicionado? Já está lá. Graças Tem a 2. Deus. São 2 ar-condicionados, um fica dentro dessa salinha menor e o outro na sala maior. Um pedaço maior, mas tem 2 ar-condicionados. Então, tudo vai ser climatizado, tem ventilador, tem ar-condicionado, vai ficar uma salinha legalzinha, bonita. Todo com bancada, computadores. Então, vai ser uma sala que a pessoal, se precisar fazer um trabalho, se precisar desenvolver alguma coisa, consegue desenvolver, que hoje vocês não têm um laboratório de pesquisa. Entenderam? Alguma dúvida? Vai servir para o trabalho de hipermídia, multimídia também, né? Sim. Se um dia vocês precisarem, por exemplo, fazer um filme, uma filmagem, alguma coisa que precisa de um chroma key, lá vai ter. Reserva a sala, vai lá e usa. Todos entenderam? Então, beleza. Então, quem quiser colaborar, só mandar no meu e-mail, velocidade@gmail, para sugestões dessa sala de pintura, de plotagem, etc. Estamos precisando de sugestões. Por quê? Porque a gente quer que a sala
tem a cara de vocês. Então a sala vai ter a cara do que vocês imaginar como seria uma sala bacana, que eu gostaria de ter na minha casa, uma sala, olha, eu gostaria de ter esse adesivo aqui, ó. Então, tudo que você achar que remete a essa ideia dessas tecnologias, vocês podem, nós estamos precisando aí dessa colaboração. Beleza? Porque eu não quero que seja uma sala do Renato, uma sala do João, uma sala do Manuel. Eu quero uma sala dos alunos da informática. Ficou claro? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza. Próximo grupo aí. Deixa eu ver. O Jean e o Gustavo já chegaram? Ô, professor, só tá eu aqui, o Jean. E o Gustavo? Não sei, desapareceu. Ah, esse Gustavo quer me matar do coração. Mas posso apresentar aqui. Mas não vai faltar, não tem uma parte que está com ele? Eu acabei fazendo um paralelo aqui, que eu Tem não achei muita especial. coisa, mas consigo fazer tranquilo. Deixa eu ver. Segura a ponta aí. Vamos ver se conforme for você faz. Senão eu seguro até amanhã para ver, dar uma chance, né, pro Gustavo. O Márcio. Voltou a energia, Márcio? Ainda tá sem energia aí? Acho que deve estar sem energia. Deixa eu ver aqui. Não, beleza. O Márcio está com problema de energia lá. Thiago Baroni. Tô aqui, professor. Então é mais fácil, porque é você sozinho, né? Isso, sozinho. Então é mais fácil. Pode ser então, Thiago. Tá bom, então. Pode compartilhar minha tela. Já dá pra ver minha tela aí, professor? Já, tá compartilhada. Tá. Boa apresentação, Thiago. Beleza. Peraí, só um segundinho pra eu... Pronto. Tá. Boa noite, pessoal. O meu trabalho é sobre Android, como vocês podem ver. E eu vou começar. Bem, pessoal, o Android surgiu em 2003 na cidade de Palo Alto, na Califórnia. E foi desenvolvido pelo Chris White, o Wright Miner, o Andy Rubin e o Nick Sears, que são empresários já experientes no ramo da tecnologia. Na ocasião, o Rubin definiu o Android Inc. como dispositivos móveis mais inteligentes e que estejam mais cientes das preferências e da localização do seu dono. E no começo, a princípio, eles trabalhavam de forma anônima. Bem, a ideia original dos criadores era lançar um inovador de sistemas para câmeras digitais. Mas eles perceberam logo de cara que o mercado não era tão abrangente quanto eles pensaram e resolveram focar no mercado mobile, que na época Rubin e sua equipe ofereceram um novo meio de sistema operacional, ou seja, um open source baseado em kernel Linux. Bem, o sistema estava com uma interface simples e funcional, e também integrada a vários instrumentos. A ideia era oferecer um sistema gratuito para todas as pessoas que quisessem ter acesso a ele e também ser simples para os desenvolvedores. Foi em 2005 que a Google adquiriu o Android Inc. e com isso nasceu a Google Mobile Division, que é considerada, né, uma das maiores divisões de pesquisas tecnológicas móveis do mundo. E apesar de ter causado uma desconfiança na época, por causa que o mercado já era bem disputado, tinha o iOS da Apple e também tinha o mobile da Microsoft, o Windows Mobile, no caso. Então era uma época muito duvidosa para se lançar um sistema operacional mobile.
Mas os primeiros contratos da parceria surgiram com fabricantes de hardware e software, os quais o Google prometeu um sistema flexível e atualizável. Bem, apesar de ser baseado no kernel do Linux, eu vou explicar rapidinho o que é o kernel, só para não ficar tão avulso. Basicamente, quando ele começa a funcionar, o kernel é basicamente quando, vamos explicar, quando você inicia o computador, nesse momento ele inicia a detecção de todo hardware que é indispensável para o funcionamento do software, e, tipo, monitor ou placa de vídeo, no caso de um computador, mas no caso de um celular seria a tela, né? E o sistema operacional é carregado, em seguida aparece para o usuário fazer o login ou colocar a senha, e aí a partir desse momento ele passa a administrar todas as funções dentro do sistema operacional. Isso inclui o gerenciamento de memória, dos processos e dos arquivos de todos os periféricos. Enfim, existe pouca coisa em comum com distribuições do Linux que são convencionais. A grosso modo, o Android é uma máquina virtual Java rodando sobre o kernel do Linux, que dá suporte para o desenvolvimento de aplicações Java através de um conjunto de bibliotecas e serviços. E a sua arquitetura tem basicamente 4 camadas. A primeira é o Linux kernel, que é o Android usa o kernel do Linux com alguns patches que adicionam algumas funcionalidades através de módulos do kernel, né? A segunda é o bibliotecas e serviços. Nessa parte estão as bibliotecas básicas do sistema, tipo a Bionic, a OpenGL, OpenES, e para trabalhar com os gráficos, o SQLite. Desculpa, a SQLite é para trabalhar com banco de dados. A que eu falei antes, que seria o OpenGL, no caso, que é trabalhar com a parte gráfica. E na biblioteca de serviços também se encontram alguns serviços providos para as camadas superiores, incluindo a máquina virtual Java, né, que no caso seria a Dalvik. A maior parte dessas bibliotecas de serviços estão desenvolvidas em C e C#, C++, desculpa. E framework. Essa camada é desenvolvida quase toda em Java e faz a interface com as aplicações Android. Ela provê um conjunto de bibliotecas para acessar os diversos recursos do dispositivo com uma interface gráfica. Telefonia, localizador, GPS, banco de dados e coisas desse gênero. E a última camada são as aplicações, onde ficam todas as aplicações que também são desenvolvidas em Java, e é um dos grandes segredos para o sucesso da plataforma, já que possui mais de 250 aplicações de Android no mercado. E continua a crescer, né? Cada dia que passa, existem novos aplicativos, mesmo que muitas vezes inúteis para o Android. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o gerenciamento de memória agora, que eu já tinha falado antes, né? Que é uma máquina virtual Dalvik, que é baseada em Java. Ela usa paginação e o mapeamento de memória para gerenciar a memória. Isso significa que qualquer memória que um app modifique seja alocado em novos objetos ou tocando em páginas mapeadas em memória. E continua residindo na RAM, e não pode ser despaginada. A única maneira de liberar a memória de um app é liberar as referências dos objetos mantidas por ele, disponibilizando a memória para o coletor de lixo. Mas existe uma exceção para isso, que seriam todos os arquivos mapeados em memória sem modificação. Como código, podem ser despaginados da RAM, caso o sistema queira usar essa memória em outro lugar. Bem, o algoritmo de escalonamento do Android divide o tempo de processamento em épocas. Eu criei essa ilustraçãozinha aqui que ela ilustra um pouco melhor do que eu vou falar agora. Bom, cada processo, no momento de sua criação, recebe um quantum calculado no início de uma época. E demasiados processos podem possuir diferentes valores de quantum. Outra característica do escalonador de sistemas do Android é a existência de prioridades dinâmicas. O escalonador monitora o comportamento de um processo e ajusta dinamicamente a prioridade que ele vai ter naquele momento, visando equalizar o uso do processador entre esses demasiados processos. Processos que recentemente ocuparam um processador durante um período de tempo considerado longo têm sua prioridade reduzida. Bem, o tratamento de entrada e saída. O sistema Android trabalha com 2 formas de entrada e saída. Uma orientada a blocos relacionados a dispositivos com alta transferência, é o caso de cartões de memória, que estão disponíveis para aumentar o armazenamento interno de um celular que tem Android, e a outra é orientada a caracteres,
que são relacionados a dispositivos mais lentos e controlados pelo sistema operacional. Bem, o sistema de arquivos nada mais o sistema operacional de Android gerencia os arquivos para facilitar o acesso dos usuários ao seu conteúdo. A parte do sistema operacional que é responsável por essa gerência é o sistema de arquivos. E os principais diretórios do Android são o Data, que armazena os dados das aplicações, e o System, com as bibliotecas, serviços e aplicações Java. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre a segurança do sistema. Calma aí, deixa eu só tomar um pouquinho de água. É implementado através do... Não, desculpa. A criptografia do dispositivo protege seus dados quando o smartphone está bloqueado. Com isso, as informações aparecem embaralhadas caso alguém tente roubá-la nesse momento. Bem, quando você faz o backup dos dados na nuvem, tudo é criptografado de ponta a ponta usando o PIN do smartphone, que é aquela senha que a gente coloca assim que a gente abre o celular pela primeira vez. E assim, só você, apenas a pessoa que detém a senha, pode acessar todos os dados. Além disso, protegemos cada app no nível do sistema operacional, para que outros apps não espionem o que você faz. É o tal dos cookies, né? Quando alguns aplicativos, no caso, eles não perguntam se eles podem rastrear a sua atividade e ver quais são as coisas que você mais procura naquele momento. Mas, enfim, a segurança do sistema notifica se você achar que alguém adulterou seu sistema operacional, e esses recursos estão sempre ativados, funcionando em segundo plano, para garantir sempre uma boa segurança. Com Android, você também pode escolher quando compartilhar suas informações pessoais com os apps que você instala. O recurso de navegação segura do Google permite acessar a internet com segurança e protege você de sistemas e sites maliciosos. É aquele caso de que quando a gente entra num site e a tela fica toda vermelha e parece que se você não sair daquela página, naquele momento o celular vai explodir. Mas enfim. Aqui eu vou falar um pouco mais sobre a segurança do sistema, né? E a interface do usuário. Bom, como o Android é um aplicativo open source, um sistema operacional open source, existem diversas variações do protótipo inicial, né? Que costumava ser bem feio, inclusive. Mas o que o pessoal mais elogia é o MIUI, que é a versão do Android que oferece diversas opções para o usuário e é desenvolvida pela Xiaomi, a desenvolvedora de celulares. É uma das variantes mais populares do mercado e a que as pessoas mais têm interatividade, vamos dizer assim, para usar o seu celular. Com relação aos tratamentos de deadlocks, eu não coloquei nada a respeito porque o sistema parte do princípio que eles simplesmente não vão acontecer. Bem, algumas vantagens e desvantagens agora do sistema operacional. E vamos falar primeiro do código aberto, que é uma vantagem. O Android, que é um sistema baseado no código Linux, que possui uma assistência aberta. Então, isso significa o quê? Que vários desenvolvedores podem contribuir para o sistema de diferentes formas. É o caso da MIUI aqui, que eu acabei de falar. E todas as outras fabricantes podem diferenciar do seu modo, do jeito que elas preferem, toda a interface do sistema operacional. Bem, a variedade de dispositivos. Pelo fato do Android ser adotado por uma grande quantidade de fabricantes, tais quais a Samsung, a Sony, a Motorola, a HTC, a própria Xiaomi, isso torna a sua presença do mercado ainda mais rica em termos de hardware. Então, existem diversos tipos de celulares que carregam o Android, desde o celular mais topo de linha, com o Snapdragon 855, até um mais simples, um mais antigo, assim, das primeiras, que tem uma tecnologia mais defasada, né? E você pode escolher desde smartphones com telas pequenas até tablets e muitas vezes também relógios, né? Já entra um pouco da variedade de multiplataforma desse sistema operacional também.
A liberdade de customização também. No Android, você não fica preso à interface padrão do sistema. Cada fabricante, como eu falei, oferece uma interface própria. O usuário pode ir além, usando launchers, pacotes de ícones, aplicativos e temas. Ou seja, você pode customizar o seu Android da maneira que você bem preferir. E tudo isso sem a necessidade de acesso root, já que com acesso root você pode customizar ainda mais, alterando a framework do sistema, ou trocando por ROMs que ofereçam um visual diferente também. Uma grande variedade de aplicativos. Essa daqui é um dos pontos que eu coloquei como vantagem e como desvantagem também, né? Porque essa grande variedade de aplicativos faz com que, às vezes, existam aplicativos que não têm utilidades. Se vocês abrirem o celular e forem aí agora na loja da Google, vão ter 300 aplicativos para te lembrar de beber água. Então, fica um pouquinho saturado o mercado de aplicativos. Mas também é um bom ponto, né? Grande variedade de aplicativos. E como o Android é da Google, existe a maior integração possível com os serviços dela, né? O Android, que é um sistema da Google, como padrinho, então sempre tem algumas melhores alternativas de segurança e integração de Google Android ali. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre as desvantagens. A falta de padronização. Esse pode ser um ponto que não incomode muita gente, mas existem pessoas que acham que os sistemas devem ser melhores padronizados para ter um melhor entendimento, né? E pelo fato dele ser um sistema aberto, ele acaba permitindo que cada desenvolvedor faça o que deseja. E também é um ponto que acaba parecendo descompassado e desorganizado, e às vezes a falta de simetria ou similaridade dentro do sistema acaba afetando a beleza da interface, né? Deixando um ar um pouco de amador, por mais que, na verdade, não. A falta de otimização. A vantagem do Android em ter uma vasta gama de dispositivos a seu favor dá uma maior liberdade de escolha aos usuários, mas, por outro lado, gera maior dificuldade aos desenvolvedores de aplicativos. Diferente do iOS, o Windows Phone, que utiliza a mesma arquitetura em praticamente todos os seus modelos, no Android temos componentes como Intel Qualcomm, NVIDIA, MediaTek, Samsung e etc. Então, otimizar um aplicativo no Android é uma tarefa bem árdua, né? Por causa que, querendo ou não, existe uma grande variedade de hardware que pode ser colocado dentro do dispositivo. E a gente sabe que para otimizar cada um deles é necessário técnicas diferentes. E muitas vezes algum jogo ou aplicativo não funciona muito bem, mesmo num celular que tem 6 GB de RAM. Tanto que eu já escutei algumas pessoas falarem que celulares com 8 GB de RAM e dá mais travada do que alguns iPhones, né? Que tem 3 GB de RAM, mas tem um sistema operacional um pouquinho melhor otimizado. E a fragmentação, que é o maior ponto fraco do Android. Atualmente o sistema encontra-se dividido em pedaços. Mais de 50% dos usuários ainda usam a versão de Jelly Bean do sistema, que é uma das versões mais antigas que tem. E mais de 20% utiliza a versão Ice Cream, Sandwich e Gingerbread, que são versões com 2 anos ou mais de mercado. A versão KitKat ainda possui uma baixa utilização, que não chega nem a 10% dos smartphones Android. Isso mostra que as fabricantes estão atualizando lentamente os produtos delas, e isso quando elas atualizam, né? Porque muitas vezes eles simplesmente esquecem ou deixam de lado fazer atualização para alguns dispositivos, o que defasa eles muito rápido. E essa situação parece que não muda tão cedo, porque não existem muitos pronunciamentos da Google com relação a isso. E eu acabei de falar para vocês, né, aplicativos até demais, que não tem necessidade de tanto aplicativo igual, e acaba sendo muita coisa, muita informação quando você entra na loja. E a desvalorização do dispositivo, né? Que justamente por aquele fato de muitas fabricantes podem usar os dispositivos, então vamos supor que eu tenha um celular que tem 3 GB de RAM, um processador não tão bom, com uma frequência baixa, e ele usa Android, da mesma maneira que um Xiaomi topo de linha tá usando Android. Então, acaba acontecendo essa desvalorização de alguns dispositivos, porque quando a gente pensa assim em Android, a gente não necessariamente lembra dos melhores celulares, né? Essa aqui é a bibliografia e
foi isso o trabalho. Parabéns, bem apresentado. Obrigado. Dúvidas, pessoal? Pode perguntar. Tiago, acho que tentou abrir o microfone, mas eu não ouvi. Não estou conseguindo ouvir você. Oi. Agora funcionou. Bom, acho que é isso. Ninguém tem dúvida, parece. É. O pessoal está sem dúvida nenhuma. Mas o sistema operacional é bem interessante hoje. Se você pensar, talvez seja um dos mais utilizados no mundo. Por quê? Porque tem uma vasta opções de dispositivos, principalmente de baixo custo. Diferente do Android, que geralmente, por exemplo, mas tem o iPhone 6. O iPhone 6 está lá porque está sobrando, entendeu? Ele foi feito, ficou, tá para vender. Aí vai desvalorizando. Mas a Apple não fica fabricando iPhone 6 mais. Ela sempre fabrica o último. Aí o resto é o que sobra no mercado. Tudo bem? Então, se pensar sempre no último, que é o que ela fabrica o mais barato, acho que é o Mini, que deve custar uns 7 pau. 6 mil, sei lá quanto tá fazendo agora um iPhone 13 mini, que acho que é o mais barato de todos. Então, se você pensar, não são celulares baratos, populares. Então, apesar dele ter uma grande cota no mundo inteiro, é um celular bom. A gente vai ver isso daí, depois vai ter um grupo que vai falar só sobre ele. Você tem a popularização do Android, que o Android tem celular chinês, tem celular japonês, tem celular americano, para todo quanto é lado tem um celular e eles acabam usando Android. Então todo mundo que não é Apple é Android. Basicamente, nós temos todo o resto do mundo. Então nós temos uma empresa que é a Apple e todo o restante do mundo praticamente hoje usa Android. Então se você pensar em nível de mercado, os caras são fortíssimos. Talvez em número de cópias instaladas anualmente tenha mais do que o próprio Windows, que hoje é muito mais fácil você ter um computador em casa e ter 3 celulares, 2 celulares na casa. Mas como isso? Porque a sua mãe tem um celular, seu pai tem um celular, você tem um celular, então todo mundo tem um celular. Então numa casa tem 3 celulares, tem 3 computadores com Windows em casa? Não tem. Então muito provavelmente você já está ali passando o Windows. Então, a quantidade de máquinas que tem Android hoje no mercado. Então, é um sistema operacional hoje, talvez, um dos mais utilizados no mundo. E se você for pensar, ele é um Linux modificado, né? Que roda um Java junto com ele. Então, um Linux para rodar sobre uma arquitetura ARM, sobre uma arquitetura RISC, com Java rodando dentro dele. Basicamente é isso que é o Android. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Professor, Pode falar. é mais uma curiosidade, mas tem um motivo do Android ficar sendo nomeado por doces? De doces? Eu não sei, é uma curiosidade que eu também nunca pensei, mas é realmente, as máquinas sempre foram com o nome de doces. É alguma brincadeira deles que foi no primeiro e ficou até agora. Aí cada vez que eles lançam, é sempre uma letra, né? Então, tipo a versão A, a versão B, a versão C. Então, eles procuram um doce que tem a letra A, um doce que tem a letra B, e assim por diante. Eles falaram que, segundo a Google, é porque os androides adotam a nossa vida. Pode até ser. É exatamente por esse motivo, segundo a Google, é A claro. Google virou um docinho. Já foi Kit Kat, já foi a maior parte dos doces aí, Orion, que são os mais famosos aí, principalmente no mercado americano, Kit Kat e Orion, já foi. O resto já teve balinha, pirulito. Balinha. Bom, o Kit Então, Kat foi o melhor, professor. ele funcionava super bem. Professor, desculpa interromper, eu não entendo esse Teams. Agora meu microfone funciona. Quando eu tinha uma dúvida, ele não funcionava. Aí eu não tenho culpa. Eu não entendo esse programa. Parece que é proibido a Microsoft fazer algo 100% funcional. Isso daí não é culpa minha. Não tem nada a ver com esse Não, eu sei.
Mas realmente o Linux não, o Android é um sistema operacional bem competente. Ele tem seus probleminhas? Tem. Probleminhas porque você tem um monte de tipo diferente. Enquanto a Apple tem 4 modelos, o Android tem 1000 modelos diferentes. Só a Samsung já tem uns 20 cada ano que ela lança. Ela lança um A32, um A5, o A7, A71, A72, A não sei o que, depois aí tem as versão S, depois a versão Z, versão não sei o que. Ela lança no mínimo uns 10 smartphones diferentes com classes de preço diferentes. Aí a Xiaomi faz a mesma coisa. Coloca lá meia dúzia no mínimo de aparelhos diferentes. Aí você vai indo por montadora, tem um monte, cada um cria lá seus 5, 10, outro mais 5, outro mais 3. Então, no final das contas, é um sistema operacional que tem que rodar em todos. E todos é muita coisa. Então, ele acaba tendo drive de todo mundo, vira uma Mi Short. Por isso que às vezes ele precisa de mais memória. Então, por que o Android é um alto consumidor de memória? Porque ele não consegue ser otimizado. Diferente do Apple, que é extremamente otimizado, porque você tem um único fabricante e só 4 modelos, a Apple tem lá, sei lá, 50, 100 fabricantes diferentes e com um monte de modelo diferente e ele tem que rodar em todos eles. Então, um tem câmera de 200 megapixels, outro tem câmera de 2 megapixels, outro tem não sei o quê. Tem um monte de coisa diferente, não tem um hardware só. Por isso que o sistema acaba ficando grande e por ter que rodar essa compatibilidade em todos, acaba precisando de mais memória, mais processador e tudo mais. Entenderam? Mas temos que dar a palmatória, que é um sistema que difundiu em todas as classes. Tem desde smartphone que custa, sei lá, 15 pau, até smartphone que custa 300 reais, tem o Android. Então você tem toda a faixa, toda a gama aí com Android. E muitas vezes ele é até mal falado, porque às vezes você tem uma configuração tão simples que ele roda capenga. Mas se você tem uma configuração boa, pessoal, ele não trava. Não trava mesmo. Então, o duro é que a configuração boa custa caro. Mas é isso. Alguma dúvida da aula de hoje? Amanhã, o Jean e o Marcelo não, que ia implantar o Windows, o Márcio. Vocês começam, beleza? Fazer a chamadinha, então. Não, não, Ângela. professor. Oi, pode falar. É eu e o Gustavo, né? Isso. Só que se ele não aparecer também amanhã, eu dou meus pulos aqui. Beleza. Aí você apresenta e fica com a sua nota tranquilo. Ângela. Ela faltou, professor. Acho que ela tá com dor. Parece que ela mandou um e-mail aqui para mim. Ela mandou. Christian. Douglas. Presente. Enzo. Presente. Gabriel Augusto. Gabriel Nascimento. Guilherme já colocou presente. Gustavo Silva. Não veio hoje. Isabelle. Tá aí. Jean também já tá aí. Jonathan. Opa, professor. Disponei? Tá aqui. Gabriel Freitas. Pera lá. O Gabriel Freitas. Tá presente aí. O Jonathan eu escutei. João Gabriel. João Pedro. Aqui. João Pedro aqui. João Vinícius. Ou João Victor, desculpa. Presente. Joaquim. Presente. José Antônio. Não. Lêner.
Luana. Márcio. O Márcio tá sem energia elétrica lá, professor. Ah, é verdade. Maria. Maria tá faltando bastante aí. O que aconteceu? Matheus Amaral. Matheus Amaral também tá faltando bastante. Matheus Ortega. Presente. Matheus Saito. Presente, professor. Murilo. Rafael Antunes. Presente. Renato Pereira. Presente, professor. Thales. Presente, professor. O Thiago. Apresentou hoje, hein? Tá aí. Vitor. Nogueira. Presente. Tá aí. Vitor Yudi. Eu. Vinícius. E Vanderlon. Vanderlon não? Então quem faltou hoje? Vanderlon. O Matheus Amaral. A Maria. O José Antônio. O João Gabriel. E a Ângela. Matheus Amaral presente. Matheus Amaral está presente. Beleza. Ô, professor, Pode falar. o Astolfo tinha mandado mais cedo no grupo do WhatsApp que ele não ia conseguir chegar na aula hoje, porque ele estava fazendo serviço. Depois ele vai ter que assistir a aula e me avisar quando ele conseguir. Beleza. Sobre a aula gravada, o senhor ainda posta ainda hoje? Se Deus quiser. Beleza. É que depende do link. Ontem eu fui baixar a aula e não ia nem a pau. Minha internet estava uma porcaria. Tive que mandar hoje cedo. Mas eu vou tentar fazer ainda hoje. Beleza. Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser, com mais apresentações. Um bom descanso para vocês. Até amanhã, professor. Valeu. Tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado.